Olá, sou Gedivaldo Lopes, sejam bem-vindos ao canal Deus é Fiel. Convido novamente para nós navegarmos e voarmos nas asas de um querubim. A palavra de Deus se encontra no livro de Joel, no capítulo de número 1, no versículo de número 1. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe e se inscreva-se. E deixe seu comentário que é muito importante. A palavra do Senhor nos diz: esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos. Escute, o povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que esses falem sobre isso. A geração seguinte: vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram já foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, berrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso, invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como dentes de uma leoa. Destruíam as nossas pareiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como um jovem vestida de luto que chora a morte de seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há oferta de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, e as pareiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham no campo, chorem, vocês que cuidam das pareiras, pois não há trigo, nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas, as pareiras e as figueiras secaram. Estão secas as romaceiras, as palmeiras, as macieiras e todas as outras árvores frutíferas. O povo todo está triste. Sacerdotes, vocês que aprestam as ofertas no altar, vistam roupas feitas de pano grosseiro e chorem, servos do meu Deus. Venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais oferta de alimentos, nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades de todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e orem a Ele pedindo socorro. Está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai destruir e será um dia de terror. Sem podemos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos as sementes não brotam, não há colheita de trigo, e os depósitos dos cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome, e os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. Uma vez treinados na verdade de Deus, nós não mais reconheceremos a força demoníacas ou humanas para dirigir nossa vida. Pelo contrário, tendo recebido o Espírito de Deus, por meio de quem Deus cumpre sua vontade na terra, nós passamos a depender dele para nos assegurar de que os propósitos de nossa vida estão alinhados com o propósito divinos para nós. Provérbios 22:6 nos dá a seguinte orientação: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Todos os nós que recebemos a verdade de Deus temos a responsabilidade de comunicar aos outros essa verdade.
Mesmo quando ainda somos jovens, podemos compartilhá-la com os nossos amigos ou com as pessoas que não são mais jovens do que nós. Nós transmitimos a verdade de Deus de geração a geração ao ensinar as crianças a respeito da natureza, do caráter e dos caminhos de Deus. A principal maneira de ensinar os outros a conhecer e seguir os caminhos de Deus é pelo exemplo de vida que nós damos. O dia do gafanhoto. Deus havia feito uma aliança com seu povo no sermão de Moisés a Israel. Ele havia alertado o povo de que, se desobedecesse às palavras de Deus, gafanhotos destruíam todas as árvores e todas as plantas. Os gafanhotos são insetos que voam e saltam, mas esses gafanhotos são descritos como sendo uma numerosa nação de guerreiros. Seus dentes são as suas armas, que esmagam e devoram qualquer coisa. Uma vez que o povo de Deus havia desobedecido à sua palavra, os gafanhotos viriam. Uma enorme praga de gafanhotos tinha comido toda a vegetação, os frutos, as pastagens e qualquer outra coisa verde que havia sobre a terra. Toda a colheita estava perdida, e as sementes para a próxima semeadura. Também, sem que tivessem sobrado qualquer coisa para comer, as pessoas e animais morriam. Quando as pessoas dão as costas para Deus, elas afastam de si a proteção que vem dele. Como a consequência disso, ficam expostas a todo tipo de pragas e os poderes do mal que causam destruição. Os gafanhotos descritos no livro de Joel não são apenas insetos visíveis, materializados, mas também poderes espirituais do mal, que começavam a se manifestar quando a humanidade se afasta de Deus. Veja Apocalipse 9, 3 e 11. Há muitos tipos de gafanhotos. Como crentes em Cristo, nós precisamos nos assegurar de que estamos debaixo da proteção de Deus. O poder do arrependimento. Quando o povo de Deus cai em pecado, isso é um assunto muito sério e requer que os seus líderes espirituais reclamem e chamem para que haja arrependimento. Quando um cristão individualmente ou o povo de Deus como um grupo comete um pecado grave, é tempo de levar Deus a sério e se arrepender. Com essa intenção, os sacerdotes deveriam convocar uma reunião no templo. Joel 1:14, que era uma assembleia de todo o povo de Judá e não apenas de sacerdotes. Eles também deveriam anunciar um dia de jejum, Joel 1:14. Isso é estabelecer um período de culto, de oração nacional, em conexão com o jejum. Os filhos de Deus sabiam que quando o julgamento e a destruição começavam a cair sobre o seu país, e era por causa de sua desobediência e por causa de quebra de aliança com Deus por meio da prática do pecado. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15 e 10. Amém? Se você gostou da mensagem, se inscreva-se, deixa seu like, compartilhe e deixe seu comentário, que é muito importante. Valeu e até a próxima. Fica com Deus e a paz do Senhor. Amém?